Um, dois, três, gravando. Hoje é dia 30 de setembro de 21, essa é a nossa última aula da primeira área. Tá? Semana que vem nós temos prova de economia do setor público, né? Abrangendo todo o conteúdo da disciplina. Tá? A aula de hoje a gente continua falando de problemas de assimetria de informação, a gente continua discutindo problemas de seleção adversa, problemas de risco moral, mercados ineficientes, né, em função da assimetria de informação, né, e todo tipo de falha, né, que determina o mau funcionamento do mercado, em função, né, da informação incompleta, da desigualdade de informação entre as partes, né, e as formas de minimizar, de minorar o problema da assimetria de informação. Ok? Estou à disposição de vocês. Alguma dúvida, algum questionamento? Ou eu posso começar a aula? Professor, ficou algum questionamento, mas eu não sei se o senhor prefere agora, e aí Pode o senhor falar. já entra. Se for uma questão da disciplina, é isso? Sim, é da disciplina, mas eu acho que vai demandar um pouquinho de tempo. Mas, de qualquer forma, vamos lá, então. Eu pedi para o senhor, na última aula, se o senhor pudesse, por favor, dar uma reaquecida ou memorizar o teorema de Coase. A minha dúvida, na verdade, assim, é que é muito difícil a gente se isolar num só conteúdo sem trazer algumas coisas de outra disciplina ou até mesmo de outra formação. A pergunta que eu lhe faço de forma objetiva, no teorema de Coase, aonde efetivamente haverá uma judicialização da decisão? A questão é a seguinte, tá? O que o Coase propôs? O seguinte, vamos de novo. Coase diz o seguinte, ó, nem sempre a regulamentação, a norma, a lei é a melhor solução. Em algumas situações, a negociação entre as partes pode ser uma solução mais eficiente, uma solução melhor do que a simples regulamentação. Por exemplo, proíbe o uso de cachorro no condomínio, ou proíbe o barulho depois das 10 da noite no mesmo condomínio. Isso é regulamentar, isso é normatizar. Pronto. Ele disse, olha, dependendo da situação, né? Dependendo da segurança jurídica, claro que tem que ter um ambiente jurídico seguro, confiável, né? Tu pode estabelecer uma negociação entre as partes, né? O baterista pode negociar com a pessoa que está estudando e quer dormir, né? A pessoa que não gosta de cachorro, que tem medo de cachorro, pode negociar lá com a pessoa que vive com o cachorro. Então, a partir daí, tu estabelece uma negociação. Né? Basta apenas que se defina claramente os direitos de propriedade. De quem é o direito de propriedade? Né? É do baterista, que tem o direito de fazer barulho, ou do cara que está dormindo, do cara que quer dormir às 3 da tarde, ou às 5 da tarde, ou às 10 da noite, não interessa, né? E não quer barulho de forma nenhuma. De quem é o direito? É o do proprietário do cachorro, né? De circular livremente com o seu cachorro no condomínio, ou é do cara que não gosta ou sente medo de cachorro e não quer caminhar no condomínio sem ter que estar né, desviando do cachorro. Então, estabelecido o direito de propriedade, tá? E tendo uma segurança jurídica para a negociação, Coase argumentou de que isso vai gerar uma situação melhor, uma situação ótima, uma situação onde ambos podem sair beneficiados, né? Ambas as partes podem sair beneficiadas. Né? Bom, aí entra os problemas, né? A assimetria de informação, principalmente o custo de transação, né? Quando tem muitos agentes envolvidos, tem uma situação muito complexa para a negociação entre as partes, ou entre as várias partes, vamos supor que tu tenha várias pessoas com cachorros e outras tantas que não gostam de cachorro no condomínio, né? Então, tudo isso gera dificuldade, ou tu está num ambiente de pessoas que falam línguas diferentes, uma infinidade de situações que eventualmente podem complicar essa negociação e aumentar o custo da transação, inviabilizando aí
um negócio, né, uma transação que gere uma situação ótima de Pareto, uma situação melhor do que a situação anterior. Então, basicamente, isso que o Coase falou, né? Não é uma panaceia, não é uma solução para todos os problemas, mas em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, né, o estabelecimento do direito de propriedade, a negociação privada entre as partes pode ser melhor, pode ser benéfica, pode gerar mais benefícios que a simples regulação, regulamentação, normatização, estabelecimento de lei, normas, proibições, assim por diante. Entendido ou não? Quase, professor. Só para complementar, então, entendi perfeitamente a sua explicação. O senhor trouxe na aula anterior o exemplo daquela questão das meninas tabagistas. Aí, na medida em que houve uma resolução em consenso, X paga tanto para suportar a fumaça da outra. Bom, existe todo um consenso nessa demanda, aonde efetivamente Coase, no meu entendimento, baseado na sua explicação, ele busca sempre a melhor solução, a solução que atenda a ambas as partes, a melhor, a ótima, aonde a judicialização, no caso final, ficaria no momento em que, aí uma pergunta, ficaria no momento em que há que se demandar financeiramente para que esse consenso se materialize? Não. A judicialização, nesse caso, né, lembrando sempre, né, que o negócio do cigarro aí tem uma regulamentação, né, já existente prévia, tudo bem. E tem o problema das externalidades. Então, eu falei muito especificamente de uma situação de duas meninas que moravam no mesmo apartamento, no mesmo quarto, na mesma pensão, né, e que uma gostava muito de fumar e a outra não que detestasse o cigarro, mas não fumava, né? E aí se estabeleceu uma negociação, né? A judicialização é quando não está claramente estabelecido o direito de propriedade. De quem é o direito de propriedade? É o direito de não fumar da menina que não fuma ou o direito de fumar da menina que dentro daquele ambiente, dentro daquele quarto? Estabelecido o direito de propriedade, claramente definido esse direito de propriedade, ou seja, não há discussão sobre quem tem direito ou não, direito ao ar limpo ou direito à fumaça, a partir daí, Coase diz, olha, é possível negociar, e essa negociação pode beneficiar ambos. Lembrando sempre, a porta está fechada, a janela está fechada, a fumaça não sai por lugar nenhum, só as duas vão ser beneficiadas ou prejudicadas com a fumaça. Fala, Deurado. Perfeito, obrigado. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu sei que o assunto a gente está focando na questão da propriedade, mas se a gente for ampliar um pouquinho, é possível a gente fazer uma relação, por exemplo, que isso aí foi a base para um tribunal de pequenas causas? Exatamente, o Tribunal de Conciliação, né? Na verdade, o Tribunal de Conciliação foi uma forma de evitar a judicialização, tá? Né? Ou diminuir a burocracia né, no conflito entre partes. No caso do tribunal, tem umas questões, né? Tu não vai negociar valores, tu não vai negociar a venda do direito de propriedade, né? O Tribunal de Conciliação é mais uma forma de dinamizar, né, litígios, né, dinamizar conflitos, né, dentro daquelas regras lá do Poder Judiciário, lá das regras que determinam, né, o direito, né, quem tem direito, quem não tem direito. O Coase vai um pouquinho mais além. O Coase diz o seguinte, olha, dá para negociar esse direito, tá? Desde que haja segurança jurídica para a negociação desse direito, ou seja, que haja garantias de que quando eu comprar esse direito vai ser meu, né? A negociação é possível e ambos podem ser beneficiados. Entenderam? Posso continuar? Sim, pode continuar. Encerrado. O assunto é muito interessante. Direito de propriedade, teorema de Coase, né? O cara ganhou o prêmio Nobel de Economia. Né? O cara
era bom, o cara tinha muita formação, né? E, claro, ganhou o Prêmio Nobel de Economia com o artigo dele sobre negociação dos direitos de propriedade. Ok? E só para complementar, professor, não é questionamento, só para complementar. E a formação dele não é na área jurídica, né? É economista puro, nato. É que os economistas, hoje, existe uma área chamada direito econômico, tá? A área de law economics, né? Eu vou botar aqui, ó. Os advogados, né? Alguns advogados não gostam, né? Não acreditam muito nisso. O Omar, por exemplo, é um cara que não é mais um cara mais tradicional, não acredita muito nisso. Né? O que diz a law economics, né? A economia do direito? Diz o seguinte: olha, não adianta ir contra, né, certas regras, certos comportamentos do mercado, que a lei, a norma, na verdade, ao invés de beneficiar a sociedade, ela vai gerar mais prejuízo. Né? Então, o direito econômico justamente prega isso, né? A observância das regras de mercado, tá? Para o estabelecimento de decisões, né, que vão beneficiar a sociedade. Isso é uma matéria que já não é tão recente, né? Alguns juristas, alguns advogados defendem, né, o uso do direito do direito econômico na tomada de decisão, na escolha. As mais, enfim, não é exatamente minha área, mas um dia eu posso falar detalhadamente sobre isso, né? Na questão trabalhista, na questão de empresas, na questão de poluição, assim por diante. Tá? Mas outros advogados mais tradicionais, né, que têm uma visão anti-mercado, né, não são críticos, né, são bem críticos ao direito econômico. Mas isso é outro assunto que não é exatamente na nossa disciplina, mas é uma área importante. Dou um conselho para vocês. Perguntem, vocês estão tendo aula com o seu Mar? Eu já tive, já passei. É só o seu Mar de advogado que vocês tiveram? Pessoalmente, eu estou tendo com um segundo advogado, ele é lá de Frederico. Pergunta para ele. Pergunta quem é o advogado. É o doutor... eu sei quem é. É o... não é o nome dele, é o... doutor Paulo Groff. O Paulo Groff. Ele é administrador, ele é advogado. Pergunta sobre direito econômico. Qual é a visão dele? Eu sei que ele é meio anti-mercado, tá? Conheço o Paulo, é uma excelente pessoa, né? É um bom professor, mas tem uma visão assim um pouquinho diferente da minha sobre economia, sobre administração, até mesmo do papel do direito, né? Mas é interessante ver a visão dele sobre direito econômico. Se eu fosse tu, né, comenta que a gente conversou em aula, né, sobre a relação entre economia e direito, né, em decisões, né, que afetam trabalhadores, né, empresas, né, e as mais variadas situações, né? E pergunta para ele o que ele acha, né, dessa nova vertente. Né? O mesmo vale para ti, Laura, tá? Tu tá com o seu Mar, né? Instiga os advogados a falar sobre esse assunto. Né? Isso é muito interessante. Eu tenho um livro aqui, ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Só um minuto, ver se eu acho, vou me levantar aqui. Ok. Não achei, pessoal. Estou procurando aqui na minha biblioteca, que está muito... Direito e Economia, aqui, ó. Achei. Ó, esse livro aqui, ó. Direito e Economia. São artigos, né, sobre direito e economia. Né? Aqui fala um pouco, ó, prefácio, né, que são ciências, direito e economia são ciências, né,
que buscam pressupostos diferentes, né? Atuam em campos diferentes. O direito é prescritivo, buscando a ideia de regular, né? Por isso que o advogado busca tanto regular, normatizar, né? A visão geral do advogado é essa, né? De buscar limitar, proibir. Não tenho nada contra, mas é uma visão, a formação do advogado é essa, né? Vê na CPI, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, para os dois lados, né? Não estou falando. Né? Então, o direito é prescritivo, buscando regular nosso comportamento em sociedade. A economia, no entanto, procura descrever logicamente nossas escolhas. Nota. A questão lógica, para que eu vou proibir a bateria se eu posso negociar, né, o direito do barulho, de fazer barulho? Né? Então, através desses diálogos entre economistas e juristas, né, ao longo da história, né, tu tem gerado os embates e conflitos, né, muitas vezes inconciliáveis. Então, por exemplo, na aula, para quem assistiu a minha livro muito bom, Luciano Tim, tá? Ele é advogado, eu acho que ele é professor ou da URGS ou da PUC, e escreveu esse livro junto com outros autores. Ó. Direito e Economia, Luciano Benetti Tim, é o organizador. Tem vários artigos aqui, né, sobre, inclusive o meu, né, sobre direito e economia e incentivos econômicos aqui. Tá? Aqui eu falo sobre corrupção e economia. Né? Meu artigo é o último aqui que fala sobre corrupção e economia. Ok? Mas o meu não é exatamente sobre aquilo que eu estou falando agora. Então, assim, por exemplo, a questão ambiental que vocês assistiram, alguns de vocês assistiram a palestra que eu dei aula passada. Semana passada, não foi isso? Semana retrasada, não? É? E aí eu falava dos incentivos econômicos, né? Ao invés de regular, de proibir, normatizar, tu pode criar mecanismos através do pagamento de serviços ambientais, das licenças de permissões, né, através da negociação do direito de poluir, né, como instrumentos econômicos que ajudam a proteção do meio ambiente. Né? Um advogado mais tradicional, o seu Mar, por exemplo, ele é um cara que defende muito a regulação, a proibição de emissão de gases, né, para o próprio mercado de crédito de carbono. Se vocês escutaram a minha palestra, o mercado de crédito de carbono é pura negociação de emissão de gases, entendeu? Então, ali tu tem um mercado que tem oferta e demanda e determina um preço para a compra e venda de carbono emitido por empresa. Então, se tenta, através do direito econômico, conciliar o direito, né, a regra, com a economia, com a lógica, com a ideia de que o agente econômico ele é muito mais estimulado por incentivos, por atender os seus objetivos, que é maximizar ganho, maximizar satisfação, do que propriamente por restrições, por limitações. Então, já vou te dar a palavra, Osório, mas então, assim, para finalizar, e não falo mais sobre esse assunto, seria muito interessante a visão dos advogados. Então, vocês têm dois advogados, a Laura tem o seu Mar, né? E o Luiz, o Deraldo, né? Tem o como é que se diz? O Paulo Greff. Fala, Luiz. A sociedade contemporânea ela tende mais o momento atual para uma transação do que puramente uma judicialização, seja internacionalmente ou seja internamente. Essa é o que eu consegui subtrair da sua explanação. Uhum. Como é que é? Desculpe. A sociedade contemporânea ela está mais equilibrada pela transação do que a judicialização, seja no mercado internacional, seja para as questões internacionais, como também no mercado interno. No caso eu acho que não. Eu acho que a judicialização é muito mais presente na nossa realidade do dia a dia. A judicialização médica, a judicialização do mercado de trabalho, né?
é muito mais presente do que a solução por questões de mercado. Tá? É justamente que o direito econômico diz, olha, judicializar, em alguns casos, evidentemente que é necessário, né? Mas o excesso de judicialização gera burocracia, gera lentidão nas decisões e, por consequência, prejuízo econômico, prejuízo no desenvolvimento econômico e social, por consequência. É essa a visão do direito econômico. Tá? Perfeito. Obrigado, professor. É isso. Aqui, Laura, a questão das aulas síncronas, né? Cada professor ele é soberano para tomar a sua decisão. Tá? Já falei sobre isso, né? Na minha opinião, né? Eu acho que a gente devia se aproximar ao máximo, né? Do que eram as aulas presenciais, tá? Ou seja, os professores deveriam dar, na minha, repito, na minha visão, né? Deveriam dar aula no horário da aula, né? No horário lá da disciplina. A disciplina tem um horário, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar a presencial, talvez semestre que vem, né? E para criar uma certa rotina. A vida a rotina, desculpe a expressão, e vou falar, não vou falar nome feio, né? Eu ia falar um nome feio. A rotina é uma droga, porém ela é uma droga necessária, né? Uma droga que gera benefícios no longo prazo. Tá, então é isso. Agora, eu vou confessar para vocês, me preocupa muito a representação de vocês nas reuniões de colegiado. Tá? Vocês têm representantes, tem pessoas lá que participam por vocês, e eu não vejo nada, sinceridade, os representantes de vocês não colocam questões que muitas vezes vocês, muito delicadamente aqui, muito cuidadosamente, colocam no chat, tá? Então, eu acho assim, se tu tem um representante no colegiado, ele deve representar os interesses da maioria dos alunos. Bom, mas também não é assunto meu, isso aí é assunto de vocês, e vocês têm que resolver isso, tá? Ok? Vamos lá. Tá? Mais alguma questão, Deraldo? Respondido? Sim, senhor. Muito bem respondido. Tá. Luiz, tranquilo? Mais alguém quer colocar? Marta? Obrigado, Marcelo? professor. Não, professor, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Então podemos continuar. Então, o que a gente estava falando na aula passada? Sobre economia da informação, né? Sobre problemas pré e pós-contratuais. Economia da informação aqui, problemas pré e pós-contratuais. Então, a economia da informação, ela é uma matéria interessante, uma matéria, por exemplo, quando eu fiz graduação lá no final da década de 80, início da década de 90, né, não se falava em economia da informação. Essa é uma área relativamente nova, né? Tu tem dois economistas que discutiram o mercado assimétrico, né? O economista chamado Akerlof, né? Economistas americanos, né? Stiglitz, né? Um livro de microeconomia deles, né? Do Stiglitz, inclusive tem na biblioteca lá da faculdade, que está fechado. E ali fala justamente, eles falavam do mercado de limões, que eu conversei com você na aula passada. Você lembra que eu falei do mercado de automóveis usados? No artigo deles, aí, dos limões e dos pêssegos, né? Eles questionavam justamente por que nesse mercado de automóveis usados, nos Estados Unidos, que é um mercado extremamente aquecido, que é um mercado muito forte, né? O mercado americano é um mercado de carros, é um mercado muito forte, seja carros novos, seja carros usados, e aí eles percebiam, né? E não só eles, né? Perceberam, os americanos percebem que a maioria dos carros usados que estão à venda são limões, né? Ou seja, são carros de baixa qualidade, tá? E os carros de boa qualidade, que seriam os pêssegos, né? O pitch, né? Em inglês, né? Eles não estavam presentes nas lojas que vendiam os carros. E eles começaram a estudar, né? Tentar explicar o porquê que os limões expulsavam os pêssegos, né? Por que os limões expulsavam os carros de alta qualidade, né? Os carros de baixo. E aí, né, conforme eu falei para vocês na aula passada,
o que se tinha, na verdade, é um problema de assimetria de informação, né? A desigualdade de informação entre comprador e vendedor gerava o quê? Gerava, muitas vezes, sinais que não eram críveis, né? Sinais que não eram confiáveis na negociação. Tá? E aí o que se tinha? Né? Na medida que esses sinais não eram críveis, não eram confiáveis, a negociação não se realizava. Né? Por quê? Porque os carros usados, eles têm, ou no Brasil nós temos chamado preço FIPE, né? O preço FIPE do carro tal, todo, vocês entrarem ali na tabela FIPE, vocês vão ver o carro 2012, marca, modelo, 2 portas, 4 portas, não sei o quê, né? Vai ter um preço. O que é o preço FIPE? É o preço médio. Né? E seja o carro de baixa qualidade, seja o carro de alta qualidade, eles são balizados, balizado até, a palavra é essa, baliza, né? Pelo preço FIPE. O que acontece é o seguinte, né? O cara que cuida do carro, o cara que tem um carro de alta qualidade, tem um pêssego, né? Tem um carro muito bom, né? Porque fez a revisão correta, guardou o carro na garagem, tinha uma direção defensiva, chegava na época da praia, não botava o carro na areia, mas mesmo assim, depois que chegava da praia, a primeira coisa que ele fazia era uma lavagem completa para evitar qualquer tipo de ferrugem, mesmo a superficial. Né? Bom, tudo isso, né, muitas vezes está oculto. Lembra que eu falei da informação oculta, né? Que é o problema de seleção adversa, né? Hidden information, né? Informação oculta em inglês, né? Então, essa informação oculta gera a desigualdade na relação entre comprador e vendedor. Tá? Então, o cara vai lá no Big da Sertori e o preço dele é muito próximo do preço do carro do limão, né? Do carro de baixa qualidade. Ele vai chegar a olhar lá para o mercado, vai uma vez, vai duas vezes, vai tentar vender por, sei lá, 10%, 20%, 30% acima do preço FIPE. Né? E o comprador vai olhar para o carro e não vai conseguir identificar que aquele carro que o cara quer vender, aquele carro de alta qualidade realmente se justifica por um preço 20% ou 30% acima dos demais carros. Moral da história, o cara se cansa, né, de ir lá, ou ele vende por um preço mais baixo, o que é pouco provável, tá? Ele não vai jogar dinheiro fora, dentro da lógica econômica, ou simplesmente ele chega e toma a decisão, não vou vender meu carro, vou ficar mais 2, 3 anos com esse carro, meu carro tá bom, aquela velha história, quantas e quantas vezes a gente já escutou isso, meu carro tá bom, tá em boas condições, eu não vou vender por um preço que eu não acho justo, tá? Ou acontece o seguinte, ele passa o carro para o filho, para a filha, ou o vizinho que conhece o cara, o amigo, o primo, o tio, sei lá quem, né? Aquele teu carro está à venda? E aí ele está à venda, né? Mas o preço é esse. Não, eu sei que o teu carro é bom, tal, faz revisão, tu cuida. E aí sim, esse estaria disposto a pagar o preço mais alto. Mas não é no mercado, está, né? Fora do mercado de carros usados. Então, o que o Akerlof e o Stiglitz concluíram? Que o mercado com assimetria de informação, o mercado com desigualdade de informação, gera ineficiência, né? Gera um mercado ineficiente, na medida em que carros bons saem do mercado, ou na maioria deles saem do mercado, e fica predominantemente os carros ruins, os limões, né? E, por consequência, né, o mercado se torna um mercado ineficiente. A gente falou também sobre hidden information, né, sobre informação oculta, o caso do mercado de seguro-saúde. Né? Aí tu tem uma questão ética, tem que ter um pouquinho mais de cuidado ao falar, mas tu tem os saudáveis e os não saudáveis. Né? Se tu tem informação oculta, né, o que vai acontecer? Né? Se tu não tem nenhum tipo de informação, muitas vezes vai entrar uma proporção de não saudáveis maior do que saudáveis. Qual é o problema dos não saudáveis? Nada contra. Evidentemente que a gente é saudável um dia e vai se tornar não saudável no outro, em função da idade, de comorbidades, né, de problemas que a gente já nasce. Normal, faz parte da vida, né? Não tem nada de diferente. Bom, mas o problema dos não saudáveis é que eles demandam mais serviços de saúde. Né? Não estou falando do SUS aqui. O SUS é outra coisa, é um sistema universal. Estou falando do sistema de saúde suplementar. Tá? Unimed,
Golden Cross, Amil, tá? E aí o que acontece, então? Acontece que, na medida em que tu tem uma proporção de não saudáveis muito maior que uma proporção de saudáveis, o custo do seguro aumenta. À medida em que o custo do seguro aumenta, né, isso vai ser repassado para o valor do seguro, chamado prêmio do seguro, né, que a gente chama, né, o valor do mensal, o boleto que a gente vai receber do seguro. Né? Por exemplo, eu estou pagando um seguro muito caro, aumentou muito nos últimos meses, e eu estou discutindo, né, se vale a pena continuar pagando o seguro-saúde. Tá? Eu tenho IP, mas eu também estou pagando o PAS, né? Como é que é? O PAS, né? O Saúde PAS, né? Que é um complemento ao IP. Está muito caro, né? Eu já discuti com a esposa não quer, mas eu estou achando muito caro para uma demanda para serviços muito específicos. Aumentou muito. Quando eu comecei a pagar, eu pagava pagava 40% do que eu estou pagando hoje. Tá? Então, para mim, já está muito caro. E é isso que acontece, né? E aí os saudáveis são expulsos do mercado, né? Os que estão saudáveis no momento, né? Tu não é uma saudável a vida inteira, tu está saudável, assim como tu está não saudável. Alguns, infelizmente, são não saudáveis a vida inteira. Outros são não saudáveis por pouco tempo. Outros são saudáveis por muito tempo. Estou falando no geral, ok? Bom, e aí o que acontece? Tu expulsa os saudáveis e fica com uma proporção muito grande de não saudáveis. E aí o mercado não funciona. Infelizmente, o mercado não funciona. Tu cria uma distorção no mercado, o valor do seguro começa a ficar muito alto, né? E expulsando novamente aqueles que sustentam o mercado de seguros. Tá? O que é possível fazer para evitar isso? Né? Novamente, aí entra uma questão ética, que é mais difícil do que o mercado de carro. Né? Seria criar mecanismos que evitassem, né, a saída, ou que pelo menos evitassem o aumento desses custos do seguro, né, da demanda exagerada por serviços de saúde. De que forma? Sistema de copagamento, né? Tu limitar o número de visitas no médico por mês, né? O sistema de franquias, o sistema de taxas moderadoras, o sistema de carência, né? O sistema de cobertura parcial, evitar alguns tipos de procedimentos estéticos, procedimentos dentários, né? No caso da gestante, né? A pessoa entrar ali para o neonatal, para fazer lá o parto num hospital caríssimo, né? E depois, logo disso, sair do mercado, né? Aí tu tem o prazo de carência. Tu cria mecanismos dentro da questão ética, observando toda essa, né? Essa questão, que é uma questão importante quando se fala em saúde, evidentemente, né? Mas criar regras, algumas formas, na verdade não são regras, são incentivos, são mecanismos que evitam a superutilização do serviço de saúde, evitando, consequentemente, o aumento exagerado dos custos e expulsando, né, os saudáveis e deixando uma proporção muito grande de não saudáveis. Isso gera ineficiência. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar permite estabelecer a alíquota diferenciada, valor diferenciado por faixa etária. Então, isso é uma discussão. Alguns acham que não, que todos deviam pagar a mesma coisa. Mas se fosse assim, né, tu imagina, né, um casal de 30 anos e um casal de 70 anos. Né? É diferente, né? A demanda por serviço de saúde é diferente. Então, à medida que tu passa de uma faixa etária para outra, por exemplo, tu paga mais o valor do seguro. Questões, questionamentos, perguntas? Até o momento, eu estou tranquilo. Nenhum questionamento, nenhuma dúvida? Laura, Marcelo, Marta, Deraldo? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá. Concordam com tudo que o professor está falando? Ninguém discorda de nada. Que maravilha, hein? Aí eu acho João, que... professor, aí acho que aí não é uma Janaína. questão... Oi?
eu acho que aí não é uma questão de concordar com o que o senhor fala, porque nesse momento o senhor está nos passando essa informação. Talvez mais à frente, na medida em que a gente já tiver uma materialização de todo o conteúdo e botar em prática nos exemplos, a gente faça desse limão uma limonada. Tá, perfeito. Então, o que tu tem? Quando tu tem... Isso aí é chamado problema de seleção adversa, né? Tem os problemas pré e pós-contratuais. Problema pré é o problema de seleção adversa, que é o chamado informação oculta, né? Hidden information, né? E o problema pós-contratual é o problema de moral hazard, né? Que é chamado de risco moral, né? Ou as ações oportunísticas, né? O que são as ações oportunísticas? É tu mudar o teu comportamento, mudar a tua atitude depois de assinado o contrato. Por exemplo, seguro de carro, né? O que acontece com seguro de carro? Uma pessoa tinha um comportamento antes do seguro e assinado o contrato, né? Assinado aí o seguro, que dá cobertura para acidente, que dá cobertura para roubo, para furto, né? Para danos pessoais, danos de terceiro, né? O teu comportamento já não é o mesmo no trânsito, a forma que tu dirige é diferente, tu vai frear mais em cima do outro carro, né? Isso gera uma série de problemas, né? Porque essa ação oportunística, essa mudança de comportamento pós-contratual, né? Vai gerar o quê? Vai gerar um aumento do número de acidentes, né? Claro que não vai jogar o carro a 200 por hora contra o outro, porque tu sabe que vai morrer, mas é pequenos acidentes, acidentes de pequena monta, tu vai dar chance maior para furtos, principalmente, né? Tu vai deixar o teu carro à noite, por exemplo, não vou pagar estacionamento se eu tenho o carro segurado, né? Eu não vou pagar... não vou colocar tranca no carro, não vou criar um sistema de GPS, né, para proteger o carro. O carro está segurado, eu vou lá se me roubarem um carro, até melhor, que vão pagar a tabela FIP, né, para alguns pensam assim. Então, o que acontece, então? Então, essa mudança de comportamento, essa ação oportunística pós-contratual, gera, novamente, ineficiência no mercado, né? Gera uma situação onde as empresas vão ter, as seguradoras de carros vão ter um custo maior, né? Porque o número de furtos é maior, né? O número de acidentes de pequena monta, principalmente, também são maiores. Isso aumenta o prêmio do seguro, né? O prêmio aumenta o valor do seguro do carro. Novamente, tu vai ter os bons e os ruins motoristas, né? Os bons proprietários e os maus proprietários. Aquele bom proprietário que tem o cuidado de deixar o seu carro no estacionamento, aquele bom proprietário que evita de sair à noite em lugares mais ermos, né? Aquele bom proprietário que dirige muito cuidadosamente, evitando qualquer tipo de acidente, né? Ele vai chegar e pensar duas vezes: puxa, será que vale a pena pagar seguro tão alto? Estou pagando um seguro excessivamente elevado para o valor do carro, né? Numa situação extrema, esse cara pode dizer: não, estou fora desse mercado, vou cuidar mais do carro, vou pagar estacionamento, vou pagar isso, vou pagar aquilo, tá? E esse cara sai do mercado. No momento que esse cara sai do mercado, a proporção de maus motoristas aumenta. Aumentando essa proporção de maus motoristas, né, o valor do seguro também aumenta e, por consequência, o mercado se torna inviabilizado, né? Aqueles que não são tão ruins começam a sair, né? Ficam só realmente os piores dos piores motoristas. Chega uma hora que o mercado se torna insustentável e o funcionamento é impossível. O que fazer para evitar esse problema pós-contratual, para evitar essas ações oportunísticas, esse comportamento oportunístico? Cria-se vários incentivos, né, para que esse contrato seja um contrato eficiente, né, para que não esse comportamento oportunístico pós-contratual seja minimizado. Que tipo de incentivos são esses? Já falei, sistema de franquia, né? O sistema de franquia é o sistema que evita que as pessoas, que o custo
do pequeno acidente recaia sobre a seguradora. Então, hoje em dia, qualquer seguro estabelece uma franquia de 800, 1.000, 1.200. Então, aquele pequeno acidente que ocorre na esquina do teu bairro, que ocorre na saída do estacionamento do prédio, né? Qualquer tipo de pequenos acidentes que ocorrem na sinaleira, chamado engavetamento, né? São acidentes que, na maior parte das vezes, né, em função da franquia, quem é que vai pagar? Vai pagar o proprietário do carro. Então, a franquia é de R$1.000 e o acidente é de 1.000, o conserto é 1.200, vamos supor, tá? O que acontece? Né? A seguradora vai pagar 200, né? E o proprietário do carro vai pagar os R$1.000. Então, 80%, 90% dos acidentes são desse tipo, né? Então, isso evita, né? Você diminui muito o custo da seguradora e evita, consequentemente, um aumento do valor do seguro, né? Evita também, né, no momento que esse aumento de seguro não ocorre, tu garante, né, melhor dizendo, que o bom motorista, o bom segurado, permaneça no mercado. Tem outros exemplos que a gente já falou na aula passada, como incentivos ao bom motorista, descontos para a seguradora garante, a seguradora para quem não utilizar o seguro, não utilizar o serviço de guincho, não tiver acidente, né? Então, é uma série de situações que beneficiam o segurado, né? Então, novamente, é um incentivo para que ele não mude o seu comportamento, para que ele continue cuidando, cuide ainda mais do seu carro e do seu comportamento no trânsito. E a gente também falou sobre tanto a questão pré-contratual, né, para diminuir a simetria de informação, a certificação, a ISO 9000, ISO 9001, certificação ambiental, certificação da qualidade do produto, né? Se o produto, por exemplo, né, a gente falou da Expo Inter, né, e é uma forma pega lá a origem, né, do animal, né, quem foi os pais do reprodutor, da vaca leiteira, e por aí vai levando até 3, 4 gerações atrás, para mostrar que o animal é de boa linhagem, né? O mesmo vale para a ovelha, infinidade de certificações animais, né? São feitas tanto por agentes públicos quanto por agentes privados, no sentido de diminuir, né, o problema agora, assim, pré-contratual. Tu cria sinais, tu cria mecanismos críveis, confiáveis para a assinatura de um contrato, né, para que esse contrato seja feito de forma eficiente, que o valor a ser negociado seja realmente o valor de acordo com a qualidade do animal que está sendo transacionado. Que mais? Tu tem reputação, nós falamos, né? A empresa ela cria uma reputação no mercado, seja na área ambiental, na área de social, né? de envolvimento social, né? Em mais diversas áreas, seja na área da segurança, né? Da qualidade, tipo a Volvo, nós falamos, a Lufthansa, na questão do transporte de passageiros aéreos, uma infinidade de situações onde essa reputação garante a empresa, que a empresa, né, sinalize sinais críveis, sinais confiáveis para os seus clientes. Tá? Os seus clientes sabem que, ao comprar uma passagem da Lufthansa, ao comprar uma passagem da Emirates, né, ao comprar um carro Volvo, de dar outros exemplos, né, está comprando segurança, tu está comprando, né, risco menor né, principalmente de acidentes, seja aéreos ou seja de trânsito, né, de automóvel. Então, a reputação, né, da empresa é uma coisa importante, né? Também a padronização, também falamos, né? Mecanismos de padronização, falamos do McDonald's, falamos da Burger King, tá? Uma série de empresas que buscam, através da padronização, diminuir a simetria de informação.
para evitar novamente o hidden information, né, a informação oculta, e, consequentemente, garantir um mercado mais eficiente, um mercado de transações mais eficiente, né, uma situação melhor do ponto de vista paretiana, né, um chamado ótimo de Pareto, onde o negócio, o mercado funcione melhor, né, os negócios saiam de forma mais eficiente, de forma a refletir realmente a demanda e a oferta daquele bem transacionado. Tudo bem até aqui? É que não adianta só o professor falar, né? Senão fica muito cansativa a aula. Senão a gente volta ao que a Laura falou, né? As aulas assíncronas. Se torna quase uma aula assíncrona. Professor, com licença. Fala. Quando o senhor fala em questões pontuais, fica muito claro, fica muito transparente, fica muito translúcido. Na sua posição como economista, o que nós deveríamos fazer, levando em consideração que a nossa disciplina é Economia da Saúde, o que nós deveríamos fazer para reduzir a assimetria da informação entre gestor e vamos tratar o paciente como cliente, de uma forma Relação genérica. médico-paciente? Não exatamente o médico, mas em relação à instituição e o paciente. Tá aí segurado? Hospital, tá falando? Isso. É que no hospital nós entramos, na verdade, não, a nossa relação quando entramos no hospital é muito mais uma relação do nosso plano com o hospital do que propriamente nós com o hospital. Concorda ou não? Tentando ser de forma objetiva, nós temos aí 2 ou 3 hospitais privados em Porto Alegre. Vamos imaginar que nós tivéssemos que, nesse momento, agora, escolher um, e qual seria a ferramenta para reduzir a assimetria da informação para escolher um ou outro? Bom, supondo que nós não fôssemos de Porto Alegre, que não conhecêssemos o status de cada uma dessas entidades. Bom, foi bom ter falado. Então, assim, o que acontece? Vamos supor que tu tem um seguro-saúde e esse seguro-saúde permite hospitalização no Mãe de Deus, no Moinhos e no... Vamos dar outro... que seja privado, filantrópico... São Lucas. São Lucas, tá. Bom, aí realmente tu tem um problema de assimetria de informação. Né? Então, tu tem um mercado aí que... né, o que tu vai fazer? Tu vai tentar obter informações. Eu não sou de Porto Alegre, eu não conheço, né, os hospitais. Né? Bom, tu vai entrar no site, por exemplo, agora durante a Covid, o que se falou do Mãe de Deus? Do Mãe de Deus, não, do Moinhos de Vento. Tem uma informação importante do Moinhos de Vento. Se lembram o que foi falado no Moinhos de Vento ou não? Desculpa, professor, eu realmente o hospital com menor número de mortes, com, né, o maior número de recuperados da Covid. Ou seja, o hospital sinaliza, né? O hospital sinaliza para os seus potenciais clientes, né? Que ele apresenta bons indicadores, que ele apresenta bons resultados no tratamento das mais variadas doenças. Né? Se esse sinal for crível, se esse sinal for confiável, né? E a pessoa vai receber essa informação e vai talvez tomar a escolha, vai escolher, né? Fazer a sua hotelaria, né? Fazer o seu tratamento, fazer a sua cirurgia, a sua terapêutica naquele hospital. Né? Mas o sinal tem que ser crível. Né? Como é que tu faz isso? Né? Através de certificação, através de elementos concretos, né? De informações concretas, seja, por exemplo, né? Informações do Sistema Público de Saúde sobre internações, recuperações de hospitais, né? Ou, né, em publicidade, também é possível fazer através de publicidade. Muitas grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola, né? Ela
tenta, através de uma publicidade, isso era mais comum antigamente, hoje não é tanto, né? Mas o investimento da Coca-Cola em publicidade era tanto, né? Que as pessoas acreditavam, né? Que o produto que estavam consumindo, a Coca-Cola, era um produto de mais qualidade do que os restantes refrigerantes, né? Os concorrentes do mercado, e por isso pagavam um preço mais alto, né? No caso, por exemplo, aí, eu vou lembrar aqui de produtos de alimento, de alimentação, né? Tu tem a champanhe, né? Então tu tem a certificação de que a champanhe foi produzida na região lá de Champagne, na França, né? O governo garante isso, né? Certifica isso, sinalizando que, olha, tu está comprando um produto, um espumante que é realmente daquela região, né? Onde é o berço dos espumantes, né? Tu tem certificação para queijos, né? O procedimento, a forma como é realizado o queijo, tá? Que mais? Para produtos de design, para produtos né, obras de arte, na área de automóveis, na área de moda, né? Então, são essas sinalizações, se são críveis, são confiáveis, elas diminuem a assimetria de informação. Ok? Perguntas? Desculpa, por favor, pode falar. Então vou eu. Eu falei. Quem quer falar? Não, é que eu acho que a colega se antecipou e eu tomei a palavra dela, mas ela não falou, então eu falo. Como eu disse anteriormente, quando o senhor fala pontualmente sobre determinada instituição ou corporação, fica muito claro, fica muito translúcido. De forma geral, pegando o pequeno, médio e grande empreendedor, o senhor falou da Lufthansa, da Volvo, quer dizer, grandes corporações, a McDonald's, Coca-Cola. Se eu conseguir absorver a sua verbalização, o marketing está relacionado diretamente, seja no pequeno, médio e grande corporação ou grande empreendimento. O marketing faz parte quase que simétrico com o tamanho dessa instituição. E aí podemos levar tanto para o campo da saúde, como também de uma forma genérica economicamente. Estou certo ou não que o marketing está relacionado diretamente a essa atividade? Como eu falei, o marketing é uma forma de tu reduzir a assimetria de informação, né? Não é a única. Eu vou te ser sincero, nem sei direito o que é marketing. Tá? Eu vou tirar a palavra marketing, porque parece que marketing é uma coisa mais ampla, né? Eu vou falar em publicidade e propaganda. Quem é professor de marketing talvez seja a Carol, né? Que é professora de marketing, não é isso? Alô? O senhor falou de Carol, para nós é a professora Carolina? A Caroline, né? Eu chamo de Carol porque é uma forma carinhosa de chamar ela, né? Entendi. A Caroline, né? Talvez ela possa, né, falar sobre essa questão, a relação entre marketing e imagem da marca, melhor do que o Ricardo. O que a teoria econômica diz? Né? Vou tirar a palavra marketing e falar de publicidade e propaganda, né? Aí sim, a teoria econômica diz que a publicidade e propaganda é um instrumento, né, de sinalizar ao consumidor o que ele vai consumir, o tipo de produto que ele está adquirindo. E não precisa ser só a mega empresa, a Coca-Cola, a McDonald's, né, a Volvo, né, a Lufthansa. Dá um exemplo aqui no mercado local, o Zafari. Zafari, qual é a propaganda, a publicidade do Zafari? Como é que é? Economizar é comprar bem, não é isso? Não é a frase? O que está por trás dessa frase? O que eles estão dizendo? Tu vai pagar mais caro, mas tu vai comprar um produto de qualidade, não é isso? Perfeito. E as pessoas, muitos acreditam nisso, tanto é que o Zafari tem um bom desempenho, tá? E pode pensar em outras empresas menores, empresas regionais, empresas municipais, né? Que tem
essa forma, né? A publicidade é apenas uma forma, né, pessoal? Tá? A publicidade, aliás, é a forma mais difícil de tu transmitir sinais críveis, né? Confiáveis, né? A certificação, né? E aí tu tem certificação por agentes privados, por agentes públicos, a padronização, a reputação, né? Talvez sejam mecanismos mais eficientes, né? E mais com resultados melhores para sinalizar, né, ao consumidor daqueles produtos de que o consumidor está adquirindo um produto de qualidade superior, né, um produto que ele pode confiar. Então, isso são mecanismos, né, para melhorar a eficiência do mercado. Claro, existem outros mecanismos, por exemplo, no caso da informação oculta, né? Vou dar um exemplo, a legislação trabalhista, tá? O que tu tem na legislação trabalhista? Tu tem, se bem me lembro, tu tem o chamado período de estágio probatório no setor público, não tem? Que é 3 anos. Era 2 anos, e agora aumentou para 3 anos de estágio probatório na atividade pública. Tá? O que faz, por que existe esses 3 anos de estágio probatório? Alguém sabe me responder? Hein? Alguém sabe me responder? Por que existe o estágio probatório? Dentro da minha modesta maneira de ver, seria, primeiro, saber se o indivíduo está de acordo com aquilo que o mercado, no caso, a instituição pública, está buscando. Essa é a primeira questão. Vamos imaginar a situação de um policial militar. Vai botar um policial militar que o cara é violento, que é ébrio, enfim. E aí, na primeira ocorrência que o cara estiver, vai botar uma meia dúzia no hospital. Então, tem que saber se o indivíduo se enquadra naquela atividade ou não. Uhum. A ideia é justamente essa. A ideia que é, Osório, a ideia é de diminuir, né, a simetria, diminuir o comportamento oportunístico, né, pós-contratual. O que acontece, né, geralmente, quando tu assina um contrato de trabalho no setor público, né? Muitas vezes a pessoa muda o comportamento, né, começa a ficar mais relaxado no trabalho, né, e isso gera menor produtividade, menor resultado para a atividade pública. Então, o que o legislador, o que o Congresso Nacional fez? Né? O Congresso Nacional estabeleceu uma regra, olha, a estabilidade ela só vai ser garantida após 3 anos de avaliação. Então, o indivíduo terá um período chamado estágio probatório de 3 anos, onde ele terá que ser avaliado, né, semestralmente, trimestralmente, por um superior, para que depois, passado esses 3 anos e tendo um bom desempenho, ele possa realmente ser confirmado, né, como servidor público e ter todas aquelas vantagens relativas ao setor público, né, como a principal delas, que é a estabilidade. Entendido? Tá claro? Perfeitamente. Eu só lamento que no Brasil ainda tenhamos tratamento desiguais para os iguais, porque isso aí cabe, tudo que o senhor falou e o que eu comentei, cabe ao servidor público, ao agente público, e não se aplica ao agente político, né? Que também não deixa de ser um agente público, mas que ganha sua estabilidade pelo voto. Uhum. Tudo bem. Mas então o estágio probatório é isso, né? É a forma de evitar oportunismo pós-contratual, né? Ou seja, estabelecem, olha, nós vamos ficar 3 anos te avaliando, 3 anos
te observando, né, para definir se tu realmente vai ser definitivamente considerado servidor público e vai ter garantida a estabilidade. Bom, já estou mostrando aqui para vocês, aqui na lâmina, a questão do modelo agente principal, tá? Que é um modelo que é utilizado em outras áreas, tá? Em outras disciplinas, por exemplo, como GOF2, né? Área de administração financeira. Vocês já ouviram falar de modelo agente principal? Algum outro professor já falou para vocês ou não? Sim ou não? Sim, senhor. Não? Sim, senhor. Quem é que falou para ti sobre agente principal? A professora Neuza. Isso, ótimo. O que a Neuza, qual é a cadeira que ela leciona? GOF2. GOF2. Ah, ela leciona GOF2, exatamente. Então, é exatamente aí que entra a questão do agente principal. Mas vale a pena, na economia também vale a pena falar do modelo agente principal. Então, para quem que não ouviu falar ainda, ou para quem já ouviu falar, basicamente o que é o modelo agente principal? É um modelo que estabelece uma relação entre um agente, que é o executor da tarefa, e o principal, que é o cara que vai monitorar essa tarefa, né? Em GOF2, a gente trabalha muito com a questão do acionista e do administrador, né? Do gerente da empresa, do administrador da empresa. E lá, na administração financeira, se discute se essa relação é uma relação convergente ou divergente. Muitas vezes, né, o agente, que é o administrador, tem uma visão, toma decisões que não vão ao encontro, né, de interesse do principal, né, que é o acionista, né? E isso gera uma série de problemas. Por isso que há um conselho de administração, né, um supervisionamento das ações do administrador, né? Há uma série de estruturas que são criadas numa organização empresarial para evitar que as decisões tomadas pelos administradores, né, prejudiquem aí os interesses dos acionistas. Mas, claro, aí é o chamado trade-off, né, entre curto e longo prazo, né? Talvez o administrador ele pensa mais no longo prazo, né? Ele não está preocupado tanto com o lucro de curto prazo, tá? Com o resultado imediato, tá? Buscando, assim, decisões que podem, inclusive, prejudicar a rentabilidade, o ganho da empresa nos exercícios no exercício atual e dos próximos anos, mas que vai redundar numa consolidação maior da empresa, num fortalecimento maior da empresa, né? E, por consequência, ganhos maiores no futuro. Mas, né, isso entra em conflito com os acionistas, que querem o lucro hoje, o lucro imediato hoje, né? Então, ou seja, os acionistas eles têm uma visão mais de curto prazo, né? O acionista é o principal, é o que monitora, é o que define se o agente, né, se o administrador deve ou não permanecer no cargo. Né? Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o acionista ele não está preocupado com longo prazo. Ele pode simplesmente pegar aquela ação daquela empresa, transformar em dinheiro e ir para outra empresa e investir em outra empresa. Então, a decisão, as escolhas dos acionistas, né, ou pelo menos ele gostaria que as escolhas, que a gestão financeira, que a administração financeira, a administração feita pelo administrador, né, do ponto de vista financeiro, fosse decisões que focassem em questões de curto prazo, né, maximizassem o ganho da empresa, maximizassem os resultados da empresa no curto prazo. E aí entra um conflito, né, entre o agente, né, que é o administrador, e o principal, que é o acionista, né? E esse conflito entre agente e principal, né, gera problemas de mau funcionamento do mercado. Então, o que fazer, né? Novamente, tu tem instrumentos, tu tem mecanismos de monitoramento, de fiscalização, tá? nas grandes organizações, para que os interesses ocorram de forma convergente, né? Aqui, no nosso exemplo, eu posso dar um exemplo mais simples de uma empresa entre o empregado e o empregador, né? Então, esquece acionista, esquece lá o diretor financeiro, e vamos pensar na relação entre empregado e empregador. Eu perguntaria para vocês, né? Quem é o principal, quem é o agente? É o empregado? Quem é o principal, o empregado ou o empregador?
Empregador. E quem é o agente? Empregado. 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 Aí tu estabelece o contrato, tá? E aí, esse contrato é feito, né? E o empregado começa a trabalhar, tá? O empregado pode aceitar ou rejeitar o contrato. No momento que ele aceita ou rejeita o contrato, né? O que vai acontecer, né? Muitas vezes tu quer ver o esforço dele. Só que esse esforço, em algumas situações, até é fácil de observar, em outras não. Tá? Vamos supor, né? O que acontece hoje em dia? Muita gente trabalha em home office, né? Então, tu não consegue observar, evidentemente, o esforço daquele indivíduo, né? Que está trabalhando em home office, ou pelo menos é mais difícil o monitoramento, o controle, né? A medição de produtividade daquele funcionário. E aí a natureza, o N ali é a natureza, né? Pode acontecer o seguinte, tá? Pode acontecer de a natureza ser favorável. O que é a natureza ser favorável? A natureza favorável é o seguinte, né? Sei lá, o mercado estar aquecido, ter um lance de sorte, ter uma situação muito peculiar, né? Que favorece ao agente, favorece ao empregado, né? E mesmo não tendo alta produtividade, não tendo alta produtividade, não sendo extremamente dedicado, esforçado, eficiente, o resultado final, em função da natureza ser favorável, é alto, tá? Ou seja, o resultado é bom. Tá? Por outro lado, pode acontecer, né, o seguinte, né? O agente se esforça, né? O agente se dedica ao trabalho, tem alta produtividade, contudo a natureza não é favorável. Né? O mercado ele é um mercado que se retraiu, né? A decisão dele foi uma decisão correta, mas a empresa que ele escolheu, aquela situação, né, que ele escolheu, ela se deteriorou rapidamente por questões alheias ao conhecimento dele, ou ao contexto que ele tomou a decisão, sei lá, a empresa se descobriu mais à frente que a empresa foi fraudada, ou a empresa teve tinham dívidas trabalhistas que não apareciam em nenhum tipo de documento, ou simplesmente que pegou fogo na empresa, né? Teve um incêndio na empresa, ou ela gerou um desastre ambiental, e isso vai gerar indenizações, vai gerar custos de toda ordem. Ou seja, situações que não são a natureza, aquela coisa que não é controlada pelo ser humano, né? Pelo agente, pelo empregado. Então, a natureza não foi favorável. Apesar de ele ter se esforçado, ele ter garantido, né? Garantido não, ele ter se esforçado, ele ter tido alta produtividade, né? O resultado foi baixo. Tá? Então, a natureza não auxiliou. O que fazer nessas situações? A melhor forma é justamente buscar um monitoramento, buscar identificar, né? Através de indicadores, através de um conjunto de medidas, né, de instrumentos de medição, se aquele esforço do empregado realmente foi ou não foi significativo, né, para tomar a decisão aí se ele deve permanecer ou não como agente dessa empresa. Tá? Então, até vou passar aqui uma lâmina para vocês, se eu passo aqui. Ó, quem é que lê para nós essa lâmina aqui? Lê para nós, Osório. O modelo básico de agente principal MSIPC. Esse é o autor, tá? Melhorou, obrigado. Os pressupostos da análise. Na primeira linha, para a estrutura, deve ser pré-estrutura. Principal estrutura, o contrário. Tá. P é o principal. O principal é o empregador, tá? Perfeito. Ele estrutura o contrato, tá? Aceita ou rejeita? O agente aceita ou rejeita o contrato.
a gente oferta um esforço não verificável. Exatamente, né? Ou seja, esse esforço, muitas vezes, ele não é verificável. Tá? Me permita, professor, antes de continuar a leitura, se, supondo hipoteticamente que o salário médio dessa corporação, dessa empresa, esse agente venha a receber um índice acima desse valor médio, não seria um estímulo a alcançar os objetivos da empresa e não seria um bom medidor para saber se realmente é o agente o problema ou se a empresa está apresentando falhas de técnicas de colaboração, de fomentação para que alcance os índices propostos? Não, assim, vou tentar explicar de novo, então, se eu não fui suficientemente claro. Vamos supor que a Petrobras contrate uma empresa prestadora de serviço, tá? Uma consultoria de prospecção de petróleo em águas marítimas, né? No oceano, ok? Na bacia de Campos, né? Que é uma bacia muito importante no Brasil, que tem muito petróleo. Então, o principal estrutura um contrato, ou seja, a Petrobras vai lá e elabora um contrato, tá? O prestador de serviço, a consultoria, vai aceitar ou não esse contrato, ok? Bom, aí o prestador de serviço ele começa a elaborar, né, o projeto, né, para a prospecção de petróleo na bacia de Campos. Faz lá um projeto de engenharia, né, a melhor forma de construção lá da plataforma, né, material utilizado, né, o tamanho da plataforma, ou seja, todas aquelas condições técnicas, condições de engenharia que são necessárias à prospecção do petróleo em águas profundas, ok? E apresenta para a Petrobras, tá? Só que nesse meio tempo a natureza age. O que seria a natureza agir? Nesse caso, vamos supor o seguinte, que as condições do mar, as questões do oceano se modifiquem, né? E aquele projeto ele não é um projeto seguro para as novas condições ambientais, tá? Ou ainda, uma coisa mais palpável, né? a legislação, né? ambiental, a legislação ambiental do governo federal muda, né? E aquele projeto, que era um projeto ótimo para as regras atuais do meio ambiente, né? Ele não é mais aceito. Ou seja, todo aquele esforço, todo aquele... Ou se, não, ou se é aceito, ele exige adequações e isso vai implicar num custo mais alto. Ou seja, a natureza agiu ou favorável ou de forma desfavorável para o agente, né? E o que o principal, muitas vezes, só enxerga? O resultado, chamado payoff, né? O resultado desse contrato, né? dessa relação entre agente principal. Então, se não houver nenhuma forma de monitoramento, nenhuma forma de observação, né? desse esforço, né? Muitas vezes o principal vai tomar uma decisão baseada exclusivamente no resultado e não no esforço do agente. Vou dar um exemplo mais prático na nossa realidade, tá? Semana que vem tem prova, tá? O professor estrutura um contrato. O que é o contrato, tá? O contrato é a prova, tá? Vocês aceitam ou não fazer a prova? Vamos supor que vocês aceitem fazer a prova. Vocês são agente, ok? O professor não examina, não consegue verificar se vocês estudaram ou não, concordam? O professor não está na casa de vocês para ver se a Laura, se a Marta... essas aí eu não tenho dúvida nenhuma que estudaram, né? A Laura, a Marta, a Janaína, essas aí com certeza estudaram bastante. Deraldo, Osório já dá para desconfiar um pouquinho mais, né? O João, que por diante. Bom, tudo bem, mas o professor não observa se vocês estudaram. Tá? Aí a natureza vai determinar. O que é a natureza, né? Vamos supor que... Eu nunca me esqueço uma situação de um colega meu, né?
no segundo grau isso, tá? Tinha que estudar, eu acho que 4 ou 5 poetas, né? A literatura, acho que era Machado de Assis, José de Alencar, qual era outro? Tinha mais dois lá, 2 ou 3, Jorge Amado e Fernando Sabino, 4 ou 5 atores, e o professor disse o seguinte: olha, estudem, né, leiam livros relativos a esses durante o ano inteiro, né? Aí, no final do ano, eu vou fazer uma prova e vou escolher um dos atores e vou fazer uma série de perguntas relativas aos livros desses autores, né? Desses autores, desses escritores. Aí, o que um colega meu, né, gostava muito de Jorge Amado, Capitães de Areia, né, e outros livros muito bons do Jorge Amado. E ele lia muito mais Jorge Amado. Ele dizia: não gosto de Machado de Assis, não gosto dessa literatura do José de Alencar. Quase nada lia de José de Alencar e Machado de Assis. Aí chegou o final do ano. Eu já não, eu li um pouquinho de cada um, porque eu tinha medo, né? Que queria cair, né? No assunto que eu não dominasse. E o cara sabia tudo de Jorge Amado, sabia bastante de Fernando Sabino, sabia alguma coisa de Machado de Assis, sabia alguma coisa de Zé de Alencar, mas ele era craque mesmo em Jorge Amado. Tá? E aí o que aconteceu? Chegou no final do ano, né? Todo mundo foi lá, né? Era apresentar, tal, o professor chamava. Antigamente, quando tinha prova oral, né? Hoje não pode mais, né? Eu gostaria de fazer prova oral com vocês aqui na sala de aula, seria o meu sonho, né? Mas ele ia levar o pau, vocês iam reclamar até para o bispo, vocês iam reclamar para o Papa, eu desisti, né? Tentei fazer isso, mas acho que não, acho que eu ia me incomodar muito. Bom, aí o que aconteceu? No final do ano, né? Ele foi chamado lá para falar, né? Aí o professor pegou lá e selecionou uma das 5, né? Tá? E adivinha o que deu? Mas deu em cheio, Jorge Amado. Foi um show, né? O cara falou, o professor elogiou o cara, falando que ele era sensacional, né? Foi um comentário no colégio inteiro, né? A, 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 a defesa oral dele, né? Sobre o Jorge Amado. Eu pergunto, o professor observou o esforço dele? Sim ou não? Ele se esforçou a pleno, ele buscou fazer leituras de todos os de todos os autores que foram solicitados lá no início do ano? Não, né? Mas a natureza ajudou, né? A natureza ajudou. O professor só observou o quê? O resultado, né? O resultado foi extremamente favorável. Então, essa basicamente a relação entre agente principal, né? E essa relação agente principal, essa desigualdade de informação entre o agente principal, né? O principal só observar o resultado também gera mercados ineficientes, né? Problemas de ineficiência no mercado. Fala, Osório, quer falar? Obrigado, professor. Eu entendi o caminho que o senhor trilhou e estou quase chegando lá. Só que o senhor iniciou exemplificando entre agente e principal, sendo o agente o empregado, o principal o empregador. Logo em seguida, o senhor fez uma exemplificação onde o agente é uma empresa terceirizada de prospecção e o principal, a Petrobras. Claro, a Petrobras é que elabora o contrato. Perfeito, perfeito. Dentro da minha ótica, e aí não é a minha área, por favor, eu sou um mero curioso. Nesse caso, não existe um processo licitatório aonde quem paga mais vence e, nesse caso, como a Petrobras irá fazer o tipo de avaliação, se está correspondendo àquela empresa que ganhou a licitação, o contrato de licitatório é o que vai determinar o que a empresa deve e não fazer. Aí a Petrobras diz assim: doutor Ricardo, o senhor é o dono da empresa EX. Em 18 meses, o senhor tem que
tirar daí dessa bacia determinado número de litros de óleo. Entretanto, dentro dessa modesta maneira de enxergar, esse exemplo que o senhor deu em relação ao primeiro e ao segundo é a mesma coisa? Eu estou entendendo correto? Tá. Não vamos falar da Petrobras especificamente, tá? A questão da Petrobras é o seguinte: eu dei o exemplo da Petrobras porque é um exemplo mais conhecido, mas eu poderia pensar numa empresa privada, onde não é necessário licitação, observação de regras que regem a administração. Vamos supor que ao invés da Petrobras fosse uma empresa privada, a Shell, a Esso, né, que fizesse esse contrato com a prestadora de serviço. Entendeu, Osório? Perfeito, eu continuo com o mesmo exemplo, então. A Shell ou a Petrobras, seja lá o que for, a empresa não interessa. Vamos imaginar uma empresa X. Aí, eu sou longe disso, mas sejamos eu aí o engenheiro. Como é que eu, agente, empregado dessa empresa, vou ser avaliado na medida em que eu sou o agente, eu sou o empregado e estou trabalhando para a empresa X. Como é que eu serei avaliado? E aí, baseado naquela primeira pergunta que eu lhe fiz, se eu não ganhar, se eu vier a receber acima do salário médio dos demais engenheiros, eu não vou ter uma motivação a mais para, ao invés de trabalhar 8, 12 horas, trabalhar 18, 20 horas, a fim de que eu busque elementos de convencimento. Aqui tem petróleo, vamos perfurar que é aqui mesmo. Aí chega o doutor Ricardo, que é colega. Não, Osório, não vai aqui, porque aqui não tem. Não tem, tem porque já comprovei por A ou por B que tem. Se o meu salário for maior, eu não vou ter uma motivação a mais para alcançar o objetivo da empresa? Essa é a minha pergunta. Não, tu vai ter incentivo, na medida em que tu tem salários mais altos, né? Tu tem incentivo maior para ter um esforço maior, né? Porque se tu perder, se o resultado for ruim, tu vai perder o contrato, tu vai perder o trabalho e, consequentemente, tu vai perder o salário alto, tá? Isso é verdade, né? Esses mecanismos de incentivo, salários altos, é uma forma de tu fazer com que o esforço seja mais alto, tá? Principalmente no setor privado, onde tu não tem estabilidade. Tá? Perfeito, Então, entendi. isso seria uma coisa interessante, só que isso não é garantia de que o resultado seja bom, porque a natureza pode agir contra. Entendi, professor. Eu só queria fazer essa distinção entre o agente, o principal na empresa privada, é que o senhor logo em seguida botou uma corporação, duas corporações, uma empresa que abriu a licitação e a outra que está prestando serviço. Aí me deu um nozinho, mas compreendi, obrigado. Tá? A ideia é essa, a ideia justamente como está aqui no texto, ó, o objetivo básico da relação agente principal é que o agente execute as ações de interesse do principal. Tá? O contrato vai especificar pagamentos, né? Que o principal vai passar para os agentes. Né? Pode ser mais alto, pode ser mais baixo. Um salário mais alto, né? Um contrato mais alto pode significar um esforço maior do agente, né? No sentido de buscar que esse resultado realmente seja um resultado benéfico, bom para o principal. Só que, como muitas vezes, né, o esforço não é monitorável, né, não é observável a pleno, né, o resultado, o principal só observa o resultado. E esse resultado pode ser um resultado ruim em função de uma natureza desfavorável. Tá? E isso gerar problemas, né, na relação contratual, problemas na relação entre agente principal. Né? Novamente, o que tu tem aí? Tem um problema de assimetria de informação, de uma relação que se estabelece desigual, né, de informação. O agente vai saber muito mais, vai ter muito mais informações sobre seu esforço do que o principal. Tá? O principal só vai observar o resultado. E essa desigualdade de informação pode fazer com que, muitas vezes, contratos sejam rompidos ou sejam
não sejam feitos, né, em função dessa insegurança, dessa impossibilidade de obtenção da informação. Professor, em algumas situações tem como monitorar, fiscalizar? Tem, né, claro. Ou é possível monitorar, seria, vamos supor, um caso absurdo, né, de botar câmeras, né, verificar o número de horas que a pessoa está trabalhando, dá para ver, mas tudo isso tem custo. Tá? Também aí tu tem, será que vale a pena, né, o custo de monitoramento, de fiscalização, de repente ele é tão mais alto que propriamente a diferença entre um resultado positivo e um resultado negativo. Então, aqui eu estou passando para vocês, lembrando que essa lâmina está à disposição de vocês no Moodle, né? E isso aqui é passível de prova, né? Passível de cobrança para prova, né? Aqui, né, a ideia, né, de que é assumido que será sempre o principal que estrutura o contrato, né? E vai oferecer ao agente, né, o salário, a remuneração, e o agente tem decisão de se pode ou não aceitar ou não esse contrato, né? Bom, o que mais aqui? Isso aqui vocês vão ler, né? Uma barganha, uma negociação entre agente principal. Bom, aqui, isso aqui é basicamente aquilo que eu falei, não vou repetir, né? Isso aqui também eu já falei para vocês. Tá? Então, aqui vocês têm uma série de exemplos do problema agente principal, que é acionistas e administradores, que a professora deve ter falado para vocês em GOF 2, tá? Ok, então isso aqui está à disposição de vocês. Eu vou colocar algumas em simetria de informação, né? Porque há uma relação desigual de informação entre o principal, que tem menos informações sobre o esforço do agente. Né? Bom, isso aqui, tá. Eu vou mandar um exercício sobre o agente principal e vocês vão revisar. Para finalizar a aula, porque hoje realmente eu vou ter que terminar mais cedo, e já vou avisando para vocês que nós vamos fazer uma aula facultativa de revisão para prova, tá? Provavelmente esse final de semana. Tudo bem? Pode ser? Sim, senhor. Tá? Pode sim, professor. Tá? Talvez domingo, tá? Provavelmente domingo à tarde ali, ou... provavelmente domingo à tarde, tá? Eu vou fazer essa aula ali, né? Das 3 horas às 4, das 2h30 às 4, e justamente a gente vai revisar todos os exercícios. Eu sei que o Deraldo pediu para revisar, inclusive, o exercício sobre bens públicos, né, Deraldo? E também o exercício que eu vou mandar sobre assimetria de informação para vocês. Né? Provavelmente amanhã eu mando para vocês esse exercício sobre assimetria de informação. Para finalizar essa aula, a aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês também o material que está disponível no Moodle, ou seja, o material no Moodle que não falta para vocês. Lembrando que boa parte desses assuntos que nós estamos discutindo são assuntos presentes tanto no Arvat, que eu mandei para vocês, né? Economia do setor público, todos receberam, acho que por e-mail, o livro do Arvat, tá? Economia do setor público, quanto o Mankio, que está à disposição para vocês no Moodle, tá? Então, fala, Luiz. Só para não perder a oportunidade, professor, já que o senhor falou da aula, o senhor certamente, como sempre, irá nos informar e vai informar o Sim, tudo será informado. Obrigado. Bom, aqui rapidamente, também, estou passando para vocês darem uma olhada e estudarem, né? Porque podem ter questões que não são exatamente das tarefas, né? Então é bom da leitura, esse material também está disponível para vocês no Moodle, tá? Olha aqui, onde é que está aqui a questão da simetria, mercados com informações assimétricas. Falei do Paulo Milgram, que é outro cara que estuda economia da informação, tá? Também um economista americano importante, né? Aqui a ex-conselheira do CAD, né? A economista Salgado, também um excelente profissional, que tem conhecimento grande, aquilo que eu falei para vocês, do pré e do pós-contratual, moral rasa, né? Seleção diversa, né? Informação oculta, a ideia de sinalização, reputação, padronização para diminuir a certificação, screening, né? E o pós-contratual, né? Risco moral, não, moral rasa, né? Que é as ações oportunísticas, né? Contratos que são
por exemplo, o contrato pré-nupcial, né? E que é o contrato pré-nupcial é justamente para evitar ações oportunísticas. Então, tu estabelece um testamento, estabelece que uma das partes, né, a separação não vai determinar a divisão igual dos bens, né? Então, os contratos são elaborados no sentido de evitar comportamentos oportunísticos, né? Prazo de carência, mais variadas formas de elaboração do contrato para evitar o incentivo a comportamento pós-contratual, comportamento oportunístico. E que mais? Incentivos, mecanismos de incentivos a gente também falou bastante. Tá? Então, aqui, ó, Akerlof, Stiglitz, Spence, Prêmio Nobel de Economia, tá? Justamente para o mercado de informação assimétrica. A gente falou aqui dos limões, ó, você lembra? Do Carros, também está lá, ó, direitinho para vocês. Tá? Então, é isso. Tá? A aula de hoje é isso. Desculpe, mas eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo mesmo a aula de hoje. Mas, em compensação, ó, mercado de saúde, ó, falei para vocês, ó, mercado de saúde, seleção adversa, né? Mercado de seguros, também a gente falou, mercado de crédito, isso é outro problema, né? Os bancos têm informação assimétrica em relação aos tomadores de empréstimo, né? Quem é que sabe melhor da sua condição financeira? É o banco ou aquele o tomador do empréstimo? Evidentemente que é o tomador do empréstimo, né? Então, esse tomador de empréstimo ele vai ter muitas vezes informações privilegiadas sobre a condição financeira dele. O que fazem os bancos? Criam, né? Aí tu tem o Serasa, né? Tem lá, se a pessoa tem ficha limpa, não tem ficha limpa, né? Os bancos exigem garantias, exigem uma série de informações observadas, né? Legais, que são possíveis de ser coletadas do cliente, né? Para definir ou não pela liberação ou não de crédito, né? Mesmo assim, tu tem uma relação desigual de informação entre o tomador de empréstimo e aquele que empresta o dinheiro, que é o banco. Né? Volta e meio o que acontece, né? Se o banco estabelece muitas exigências, muitas garantias, né? Esse tomador de empréstimo ele vai para onde? Para o mercado das financeiras, né? Mercado chamado mercado da Portocred, da Losango, né? E essas empresas elas oferecem empréstimos com menores garantias, mas em contrapartida, o que elas cobram mais alto, pessoal? Hein? O que elas cobram mais alto? Os juros? Juros mais altos, né? Porque o que acontece, né? Tu tem um mercado onde tu tem um elevado número de pessoas, os chamados maus pagadores, né? Então, tu tem uma inadimplência muito grande, né? Então, tu tem taxa de juros mais alta, só que aí gera um problema. Na medida em que tu tem taxa de juros muito altas, esse mercado, né, das financeiras atrai geralmente uma proporção muito maior de maus pagadores do que de bons pagadores. Na medida em que tu tem uma proporção muito maior de maus pagadores do que de bons pagadores, o mercado não funciona eficientemente, né? O mercado começa a ter problemas, né, de funcionamento, né? Né, se tu tem um número elevado de inadimplência, o que faz as seguradoras vão ter que aumentar cada vez mais os juros, tá? Para terem lucro, para terem retorno econômico. Isso gera uma bola de neve e, por consequência, gera, muitas vezes, a impossibilidade de funcionamento desse mercado. Aí entra a judicialização, a negociação entre as partes, juros abusivos, aquela situação toda que a gente já observou várias vezes, né? E aí a seguradora ganha, aí é uma coisa incrível, né? O juro é tão alto, tá? O que acontece? Não sei se vocês já perceberam isso. É judicializado, né? Há uma negociação entre o devedor e o credor, e normalmente se estabelece ali uma faixa intermediária, né, a ser paga pelo devedor, que é mais do que suficiente para o retorno econômico da seguradora. Né?
E aí o devedor passa aí 2, 3, 4 anos pagando quase que um aluguel para a seguradora. Já observaram isso ou não? Para a financeira. Já observaram isso ou não? Sim, tem bastante empresas que trabalham nesse ramo de mediação dos juros abusivos, que eles chamam, né? E aí tu chega a um meio termo, tá? Que ainda é muito vantajoso para a financeira. Porque a financeira, na verdade, ela vai trabalhar com o quê? Ela sabe que o cara muitas vezes não vai ter como pagar. Então ela chega e diz: olha, tu tá me devendo 10 mil reais. Tá? O juro que eu te cobrei é, sei lá, 3% ao mês, 4% ao mês, até mais do que isso. Tu não vai conseguir pagar isso. Então a seguradora entra, judicializa, né? Tá? O mercado já está mais ou menos organizado para isso. E aí o cara fica o seguinte: olha, 10 mil vai ter um juro mais baixo, mas tu vai me pagar aí nos próximos 5 anos, sei lá, 300 pila por mês, no valor fixo. Tá? O juro já está embutido nesse valor fixo. E aí vai, né? A seguradora ganha, né? Ganha com esse tipo de negociação. Também, o devedor também ganha porque paga um juro mais baixo do que aquele juro que ele contratou. E também ganha, como o Deraldo falou, a próprias empresas, né? Os escritórios de direito que negociam esse acordo. E o mercado nacional ele tem essa barbárie aqui, uma consulta de SPC, Serasa, que a empresa paga para essas outras empresas, questão de 20, 30 reais, na assinatura do contrato tem ali o contrato operacional de 400, 500, 600 reais, que é 10 mil vezes mais. Quer dizer, é como o senhor disse, a empresa que está emprestando dinheiro à financeira, ela não está perdendo, muito Não, pelo claro que não. contrário. Ela tá... Mas ela já bota o juro bem alto para poder negociar lá na frente, tá? E nessa negociação ainda obter retorno. Não tem santo nessa história. A pessoa que entra para pegar o dinheiro geralmente está desesperada, não tem a mínima condição de pagar, mas vai lá e pega. Tá? E a seguradora sabe disso, sabe que o grau de inadimplência é extremamente elevado, né? E em função dessa inadimplência ser muito alta, né? Muitos clientes vão realizar, né? Vão lá no escritórios que já estão prontos, que já são especializados para fazer só isso. Há uma negociação, tá? O cliente, na verdade, o cliente termina perdendo um pouco menos do que iria perder, e a seguradora, a financeira, ganha um pouco menos do que iria ganhar, mas o mercado assim garante o funcionamento, que de outro jeito não funcionaria. Entenderam? Em função da simetria de informação. Ficou claro? Ficou, senhor. Aqui, ó, já que a gente, para terminar a aula aqui, problema de seleção adversa, né, de informação oculta. Sabe que os antigos são realmente antigos, não são réplicas, né? Não são falsificados. Novamente, antiquários, é muito comum isso. O que tu tem? A chamada certificação, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Mercado de produtos esportivos antigos, né? Tem um programa que fala muito sobre isso no History Channel, não sei se alguém já assistiu, Trato Feito. É uma loja de penhores onde os caras negociam diferentes produtos, inclusive produtos raros, moedas, produtos esportivos antigos, bolas de beisebol, raquetes antigas, assim por diante. Mas tu tem que estar certificado, né? Certificado, né? Tem empresas especializadas na certificação, na garantia de que aquele produto realmente é antigo, é um produto de valor. Produtos da Guerra Civil Americana, assim por diante. Tá? Documentos da Guerra Civil Americana, armas da Guerra Civil Americana. Bom, alimentos orgânicos, né? Tem uma feirinha aqui ali na Redenção, né? De perto, sábado, né? Tem uma feirinha ali pertinho da Entre Osvaldo, ali na Bonifácio. Alguém conhece aquela feirinha? Sim, senhor. Não é produtos orgânicos? Sim, sim. Aí, qual é a garantia de que um produto é orgânico? A garantia sou eu? É que sou eu nem sempre é verdadeiro.
Você tem que ter uma certificação, né? Aquele produto realmente é... Acho que a prefeitura, no caso, é que autoriza, né? Só para só banquinhas que realmente produzem alimentos orgânicos. Os Se próprios é totalmente expositores, confiável, se é que o fiscal da prefeitura vai lá na horta ver se é orgânico, aí eu já desconfio um pouco. Né? né, eu disse, os próprios expositores, aquele que efetivamente trabalha com produtos orgânicos, ele se encarrega de entregar os demais. É. Ah, é? Oh. Tem que saber também se aquela informação é confiável. Né? Observe o É, seguinte: é um mercado assimétrico, né? Porque termina pagando mais, né? Acreditando que é um produto mais saudável, né? o senhor falou, Muitas vezes. o senhor falou uma coisa anteriormente que a gente traz para os exemplos atuais. Eu estou tomando seu tempo, desculpa, professor, mas é só Não, para não não, perder a tranquilo, oportunidade. tranquilo. Até às O, 10 eu consigo. Eu senhor, tenho que ir, mas até às 10 dá para ir. Fala. o senhor falou uma coisa assim que a gente fica atento naquilo ali. No mercado interno, principalmente, ninguém perde. O emprestador de dinheiro, a financeira, não perde porque ela já bota um juro elevado. Ah, O escritório de e advocacia, ele já está preparado, até com um contrato, já só falta botar o nome do cara. O contrato já a está minuta está pronta. pré-estabelecido. As empresas que fazem as consultas de SPC, Serasa, já sabem que vão receber, seja hoje, seja amanhã, vão receber. Ninguém perde. E só Ninguém quem perde, perde. É jogo de ganha-ganha. só quem perde mesmo é o consumidor que pode ter CDC, CDC1, CDC2, vai perder sempre. Tá, olha aqui, para finalizar aqui, então, aqui a empreiteira, se lê, né? Isso aqui é importante, né? Quando tu vai comprar um imóvel, tu conhece, a gente sabe exatamente como é que foi construído o imóvel, a qualidade do material utilizado, a qualidade da mão de obra empregada, né? Tu tem problemas hidráulicos de toda a ordem, né? Aí tu tem o chamado memorial descritivo, claro, tem o fiscal da prefeitura, mas tu tem um problema de seleção diversa, né? Se lembram daquele empresário que construiu agora em Miami caiu um prédio, né? Mas mais antigo, na Barra da Tijuca, o empresário aquele que fez que usava a areia de praia para fazer o cimento. Se lembram disso? Sim. Acho que é a Narras, né? Não sei o que Narras. Inclusive, acho que já faleceu esse empresário, né? Cujo condomínio caiu, matou gente, né? Uma série interditou o prédio. Novamente, tu tem, né? Tu não sabe, tu não consegue identificar a qualidade do imóvel que tu está comprando, que tu está adquirindo. Poxa, dá uma série de situações aí, por exemplo, naquele programa Minha Casa Minha Vida, não é culpa do governo, né? Mas muitas vezes empreiteiras faziam imóveis, né, para o programa Minha Casa Minha Vida e passava 2, 3 anos, a qualidade do imóvel se deteriorava rapidamente, né? Se lembram disso também? Então, isso aí é um problema de assimetria de informação. Restaurantes, né? Como é que tu... Aqui é a padronização, né, que eu falei, né? Como é que tu vai saber a qualidade de conservação, qualidade de serviço, né, dos restaurantes, tá? Também isso aqui eu já falei, né, também problema de seleção diversa, ou seja, material não fala, isso aqui é importante, é o martelinho de ouro, né, serviço de mecânicos, assistência técnica, também é um mercado bem grande de assimetria de informação. Aqui, ó, aplicações, eu falei, garantia, garantia, também eu falei aula passada, marcas patenteadas, reputação, intermediação, padronização, cadeia de lojas, licenças, isso faz parte do mercado, formas de diminuir o problema de seleção adversa, né? Também depois aqui o mercado de automóveis usados, que eu também falei para vocês. Então, essas lâminas estão à disposição para amplo estudo de vocês, né, para a prova da semana que vem. E aí eu vou definir exatamente o dia, se não for final de semana. À noite vocês têm aula? Hein? Segunda à noite? Sim. Nem que seja um pouco mais tarde, à noite, a gente faz a revisão para a prova, ok? Então aqui é o modelo do Spence, né? Aqui, modelo agente principal, né?
e por aí vai, tá? Então, material não falta para vocês estudarem. E eu vou passar mais uma tarefa para vocês antes da prova. Ok? Perfeito. Mais algum questionamento, alguma pergunta? Tá? Alguma questão que vocês ainda queiram colocar? Estou à disposição de vocês. Eu não sei os colegas, eu só vou fazer uma pergunta de forma bem objetiva para o senhor. Tá. O senhor está inspirado para fazer essa prova ou o senhor está calminho? Ainda não me inspirei. Vai depender da aula facultativa, da participação de vocês. Se Bom, eu ver que vocês professor, estão interessados realmente aí, na matéria, o professor vai ficar mais aí confortável. de forma muito respeitosa, eu vou falar pelos colegas. Eu costumo Ah, dizer, eu não tenho procuração para falar ah, o que vou falar de nenhum deles, mas vou falar por eles. Aqui nós estamos em 12, não contando o senhor, 11. Esses 11 aqui, Marta, Deraldo, Raul, Marcelo, João e as meninas que a Maura, são pessoas assíduas, que estão sempre aqui com o senhor. Seja o senhor estando alegre, feliz ou triste, estamos aqui. Então, esses que estão aqui, pode ter tá aula bom. até meia-noite, como o senhor sabe que já aconteceu, nós estávamos aqui com o senhor. Não deixamos, porque são pessoas interessadas. Não quer simplesmente um certificado para botar na parede. Bacharel em administração. Querem conhecer economia. E sabemos que o senhor é o professor. Tá Ponto. bem, tá bem. Tá bem, Osório? Sim, sim, sim. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer uma aula facultativa para a gente fazer o fechamento. O Deraldo pediu aquela revisão, a gente tem que revisar aquele exercício de bens públicos, né? Então, eu quero fazer uma aula bem completa com você sobre revisão de exercícios, né? A revisão dessa última tarefa aí que eu mandei para vocês, e vou mandar mais uma tarefa, claro, uma tarefa menor aí sobre a agente principal, mas para que a gente feche todo o conteúdo da disciplina e vocês possam ter um bom preparo aí para a realização da prova. Obrigado, professor. Olha aí, está sendo elogiado aí pelo Raul aí, Liz. Eu que Os elogios têm que ser direcionados diretamente ao senhor, porque a gente sabe que o senhor é uma pessoa generosa. Obrigado. Tá bom. Abraço, tudo de bom. Tá? Eu comunico pelo WhatsApp aí o agendamento na nossa aula facultativa, inclusive quando eu encaminhar para vocês a nova tarefa, ok? Muito Ok, obrigado e professor. uma boa terça-feira para todos. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Né? É bom dia ainda. Não terminou a tarde.